Sexta-feira 13. Para muitos o dia do azar e para outros uma sexta-feira igual a qualquer outra. No especial de hoje eu vou revelar como é feito um dos mais antigos rituais utilizados para despertar a morte. Antes de começar eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não represento crença religiosa alguma e também não pratico rituais e coisas do gênero. Apenas conto histórias que fazem parte da crença das pessoas em todo o mundo. Você certamente já deve ter visitado um cemitério e já notou que próximo a alguns túmulos há utensílios que provavelmente foram utilizados para algum tipo de ritual? Eu aposto que você nunca parou para se perguntar: mas que tipo de ritual foi realizado aqui? Bem, há inúmeros e é claro que depende de cada cultura. Mas existe um que geralmente você encontra e é mais raro, porém encontra. E eu estou falando de um ritual muito específico que serve para conjurar a morte. Existem diversos rituais para invocar a morte e é claro que cada cultura faz isso à sua maneira. Mas esse em questão é dito como infalível e só é praticado por bruxos e magos de grande conhecimento em ocultismo. Mas qual seria o real propósito de invocar a morte? Bem, aqueles que acreditam nisso alegam que assim é possível encomendar a vida de uma pessoa. Livros como o de São Cipriano revelam partes desse ritual, mas ele só é encontrado em grimórios ou anotações pessoais de bruxos de conhecimentos elevado no assunto. Qualquer bruxo praticante de magia negra que tenha experiência conhece bem esse ritual. Só que antes de explicar como ele é praticado, aprenderemos a identificá-lo. Esse é um símbolo antigo conhecido como talismã divino. Se por acaso ver uma tigela de barro em um cemitério, ou às vezes até mesmo em encruzilhadas, e se ela tiver esse símbolo, pode apostar que quem fez isso tinha más intenções. O símbolo pode estar desenhado na borda da tigela ou até mesmo dentro dela. E geralmente é feito com grafite ou carvão. E nos dias atuais tem pessoas que até imprimem o símbolo para poder colocar na tigela. Agora que você já conhece esses detalhes, fica fácil de saber que tipo de ritual foi praticado. Ou seja, é a invocação da morte. O ritual é feito da seguinte forma: a pessoa utiliza um cálice de barro ou copo, ou algo parecido. Nele contém azeite, trigo e sangue de cão. Em uma espécie de tigela parecida com a que acabei de mostrar, é gravado o símbolo do talismã divino, e dentro dele é colocado uma lasca de osso, do osso do cão cujo sangue está no cálice. Eu não vou entrar em detalhes sobre a vestimenta da pessoa que invoca a morte, mas há duas questões importantes. Primeiro, é preciso estar vestindo o Anel de Salomão. Em resumo, é um anel místico muito poderoso onde supostamente, ao colocá-lo no dedo, cria-se uma conexão direta com o mundo espiritual. O anel tem todo um ritual de fabricação e eu não vou explicar isso aqui porque é muito longo, mas deve ser feito seguindo uma série de rituais e, detalhe, o anel é todo feito em ouro. Segundo, é preciso ter um punhal negro de fio duplo que tenha sido consagrado. Também não vou entrar em detalhes, pois se trata de um outro ritual muito complexo. Não é preciso altar e nem velas. No entanto, por estar escuro, as pessoas geralmente usam velas pretas, mas isso fica a critério. Esse ritual não usa nenhuma dessas coisas. Um outro detalhe importante é que tudo isso é feito em um sábado, mas não é em um sábado do calendário romano que a gente está acostumado, e sim em um sábado do calendário judaico. E deve ser feito enquanto é noite. Independente da hora, apenas precisa ser feito no escuro. E estando dentro dos conformes, o mago saca seu punhal com a mão direita e o aponta para o alto. Ele recita um conjuro. Eu não vou entrar nesses detalhes, afinal, eu não sou bruxo. E isso não é uma aula de magia, e sim uma explicação de como tudo isso é feito. E o que acontece depois? Bem, segundo o ritual, a personificação da morte virá e alguns a descrevem como um esqueleto e um manto, já outros a descrevem como uma espécie de sombra negra.
Uma coisa bem curiosa, sabe o filme do Senhor dos Anéis? É quase a mesma coisa. Aliás, eu acho que quem escreveu o livro conhecia o ritual. E de qualquer forma, as histórias são bem parecidas. O Anel de Salomão servirá justamente para que a morte não perceba a presença do bruxo. É como se ele ficasse invisível para ela. Ela chega e bebe do cálice, e enquanto ela faz isso, um novo conjuro é feito para que ela possa ser obrigada a entregar a vida de alguém que o bruxo deseja. O problema disso é que, naquela hora, ela vai acabar percebendo que há alguém ali. Então, o Anel de Salomão começará a se romper e o conjuro ele é bem extenso. E se o bruxo não tiver experiência, poderá demorar para recitá-lo. E ele precisa fazer isso rápido e sem erros. Do contrário, ele mesmo será ceifado. Terminando o conjuro, o bruxo deverá deixar o local imediatamente e sem olhar para trás, pois naquele momento a morte vai estar um pouco meio que furiosa procurando por ele. Se tudo correu bem, a pessoa alvo do feiticeiro deverá morrer em até 7 dias. Do contrário, o bruxo é quem vai empacotar nos próximos dias, e isso é muito bizarro. Eu conheço um senhor de idade e anos atrás nós falamos sobre isso. Ele foi bruxo por muitos anos e quando eu o conheci, ele ainda era. Ele me disse que é comum as pessoas o procurar desejando a morte de outra pessoa. Ele disse até que alguns têm conhecimento desse ritual e o procurava com a intenção de que ele o fizesse. Mas ele disse que nunca fez, pois, embora esse ritual aparenta ser algo de domínio sem consequência para os que o praticam, ele acredita que encomendar a vida de outras pessoas não é algo legal. Bem, agora que você já conhece um dos inúmeros rituais praticados por pessoas de todo o mundo, me diga, por que será que as pessoas fazem isso? Por satisfação? Vingança? Assuntos pendentes? Será que realmente funciona? Eu tenho minhas dúvidas, mas, de todo o modo, 1 zilhão de pessoas praticam rituais o tempo todo e no mundo inteiro. Então, supondo que se isso funcione de verdade, certamente deve ter alguma consequência, principalmente se tratando em tirar a vida de alguém. Bem, dê sua opinião. Escreva aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. E, para finalizar, eu te desejo uma ótima sexta-feira 13.